Olá, boa tarde, diretores. Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre a jornada SAEB 90 dias. Então, eu tenho visto o engajamento de todos vocês em relação a esse momento tão importante para as nossas unidades escolares. É muito necessário o engajamento da equipe gestora, dos professores, dos alunos, da família, da diretoria, da unidade regional de ensino, que todos nós engajados, com toda certeza, nós vamos chegar naquilo que a gente almeja, que é o ouro e o diamante. Aqui é esse cronograma da jornada, então nós começamos em junho, fomos para julho, agosto e agora estamos em setembro. E aí dentro dessa quinzena eu gostaria de parabenizar o desempenho dos professores de orientação de estudo, juntamente com os coordenadores, a equipe gestora, de ter esse momento de engajamento. É muito necessário vocês saberem o que é de fato engajar. Engajar não é o professor fazer junto com o aluno, é o professor ser aquele mediador, aquele que vai encorajar, que vai provocar o aluno a chegar na resposta. Então é interessante despertar no aluno a vontade de ler, de compreender esse exercício e de colocar em prática esse conhecimento. Então o que vai falar o SAEB? O SAEB vai falar os descritores. Os descritores são os dados que esse aluno vai conseguir trazer do exercício. Trouxe os dados, o aluno precisa ter o conhecimento daquilo e como utilizar para chegar na resposta. Os exercícios que estão sendo liberados a cada semana e a gente fecha a cada quinzena, em relação ao SAEB 90 dias, o que eu percebo? Escolas conquistaram o engajamento, mas não conseguiram conquistar a quantidade de acertos. Deixaram o aluno fazendo sozinho, e isso não é engajamento. Engajamento, engajar de verdade é estar junto, é atravessar a ponte, junto com o aluno. E dentro desse atravessar, o professor ter a clareza que há possibilidade de conseguir ajustar o nível de aprendizagem dessa criança. Então, essa criança faltou isso aqui, então isso aqui ele pode recompor. Ele vai para o canto da lousa, ele recompõe essa aprendizagem. Isso é recomposição. Recomposição não tem nada a ver com reforço. E nós estamos aí, a partir do dia 20 de outubro, começaremos as nossas avaliações SAEB. Então temos aí o simulado, que os alunos já fizeram, tanto do ensino médio quanto dos anos finais, do ensino fundamental. Estamos agora num momento muito precioso, que é o momento da prova paulista, seriedade, fazer com que esse aluno leia, se responsabilize, que esse aluno tenha ali ao lado dele uma folhinha para fazer os cálculos, o acompanhamento do professor de forma sistemática, a gestão da escola, vendo como que esse alunado está se comportando, está se responsabilizando. Isso é fundamental, porque eu acho que a gente tem ainda um tempo para corrigir. Seguindo essa jornada, após o cronograma, foi colocado para vocês no Super BI o farol por escola no Super BI. Então você, abrindo o seu Super BI, você já vai estar lá, já vai estar disponível o simulado 2025 dos anos finais e o simulado 2025 do ensino médio. Verifique se você está vermelho, se você está amarelo ou se você está verde. O verde, você tem tudo para superar a meta. Então tenta manter o ritmo com os alunos. É necessário isso. Professor, coordenador e direção. Está amarelo? Tende a atingir a meta. Reforce o foco. Agora é o momento. E se estiver vermelho, precisa evoluir. Não tem outro. É foco total. É colocar o professor de orientação de estudo, o professor FGB, de língua portuguesa e matemática, para dar todo o suporte. Por quê? Porque precisamos alcançar as nossas metas, tanto dos anos finais, alunos do 9º ano dos anos finais e os alunos do ensino médio do 3º ano, é necessário. Então, o SAEB e o SARESP não é somente aprendizagem, é necessário a frequência desse estudante, Então, vocês sabem muito bem que a frequência ela é necessária, tanto do SAEB quanto do SARESP. É uma frequência que a gente vai verificar o índice de frequência anual desse aluno. A gente não vai só analisar esse aluno no dia. No dia eles têm que estar 80% da turma ali na escola.
mas durante o ano, cada escola tem seu IFA, essa orientação já foi encaminhada para vocês. Bom, agora eu vou apresentar uma tela para vocês, para a gente acompanhar e colocar a mão na massa juntos. E isso vocês estão acompanhando semanalmente, que é o BI, né, o Escola Total. Então acessa lá no Escola Total, vamos acessar juntos. Vou pedir para vocês entrarem com o RG, com a senha lá da sede, e eu vou mostrar o passo a passo para vocês. É muito interessante vocês perceberem aqui, né? Então a gente às vezes fica muito atento apenas ao Super BI. O Super BI ele traz um olhar de todas as plataformas e os pesos de outras plataformas, né, em relação à nota final da escola. Mas é interessante o diretor ele ir não apenas aqui no Super BI, né, não ter somente esse olhar de DE ou de escola. Qual é a minha nota? Aí você chega lá e olha a sua nota. Então eu não vou nem abrir aqui o painel para vocês da forma com que aparece aí para vocês, porque eu não vou clicar aqui na diretoria Guarulhos Norte. Ou unidade regional, né, de ensino Guarulhos Norte. Mas vamos voltar aqui para a tela inicial, onde vem aqui todas as ferramentas, e aí dentro dessas ferramentas nós temos o simulado SAEB e nós temos a jornada 90 dias SAEB. Então vamos começar com 90 dias SAEB, que aqui eu tenho a nossa diretoria e eu tenho um olhar sobre cada quinzena, primeira quinzena, segunda quinzena, terceira quinzena. Essa foi a primeira etapa, agora a gente já está na outra etapa, né? Na outra etapa de mais uma quinzena. E aí dentro dessa quinzena que nós estamos aqui, o que eu costumo observar? Vamos pegar aqui o nono ano. É interessante se você tem nono ano e terceiro ano do ensino médio, olhar as suas turmas. Para mim aparece as minhas escolas, para vocês aparece as suas turmas. Então, qual foi a escola que teve maior engajamento? Então nós temos aqui 100% dos alunos da escola Cantídio, 100% de engajamento. Eles tiveram uma porcentagem de língua portuguesa 95,7%. Então, 100% dos alunos fizeram os exercícios e 95,7% dos alunos acertaram. Qual é a conclusão que eu chego? Que o professor de orientação de estudo fez junto com o aluno fez junto com o professor. O professor acompanhou todo o processo do início ao fim. Quando a gente vai aqui para o engajamento em matemática, isso muda. Não necessariamente vai ser a mesma escola. A escola que ganhou como engajamento foi o Juvenal e o Plínio, mas não teve a mesma quantidade de acertos. Então uma teve 77,7, a outra teve 69,7, mas eu sei, você gestor, você professor OE, vai falar assim, não, a gente não quis mediar, a gente não quis não deixar com que o aluno fizesse sozinho. Cada escola, cada professor tem sua autonomia, né? Isso é muito importante. O que não dá é para largar ou deixar o aluno fazer de qualquer jeito. Mas aqui percebe-se dentro do olhar do dirigente que a escola engajou e que os alunos de fato fizeram, certo? Não necessariamente a escola mais engajada é a escola que teve o maior número de acertos. A escola que teve o maior número de acertos foi o Brasília. Ela teve mais acertos do que engajamento. Então vocês percebem que as coisas mudam? Então é importante ter esse olhar, é fundamental que tenha esse olhar. Quando vocês vão para o terceiro ano, esse cenário muda. Não necessariamente precisa ser igual. Então é analisar de forma sistemática. Eu sei que vocês vão falar assim, mas é fácil engajar uma turma de 35 alunos. Não, não é fácil engajar uma turma de 35 alunos, porque eu não posso mensurar o que é fácil e o que é difícil. Porque o que pode ser fácil para mim pode ser difícil para o outro. Então, vamos olhar cada um dentro da sua própria realidade e dentro dessa realidade fazer acontecer. Isso é fundamental. Então, por exemplo, aqui nós temos o engajamento do ensino médio, o Hilda Prates, 100% dos alunos engajados. Quando a gente vai na matéria de acertos de língua portuguesa, nós temos aqui o Maria Célia Falcão. Então, o Maria Célia Falcão não foi a escola que mais engajou, mas foi a escola que mais teve acertos nas tarefas de língua portuguesa.
Quando a gente vai para o engajamento do ensino médio nas tarefas de matemática e o da Prates. Quando a gente vai para os acertos, o Alírio de Figueiredo é a escola que tem maior número de acertos, né? Então tá ali o Alírio, o Mário Bombaceio, o Elísio, o Francisco, o Celso Piva, Brasília. São escolas que estão ali de forma acirrada, comprometida com o processo. Esse é um olhar que vocês têm que ter, e após esse olhar, a gente vai analisar que a escola, olha só, quando você estiver aí na escola, eu tenho diretoria e escola. Você tem escola e turma. Quando você verificar a turma, nós temos duas etapas. Etapa 1 e etapa 2. Perceba que a etapa 1, ela começa com nível mais baixo. Então, os alunos que têm nível 2, lá da terceira série do ensino médio, o professor, ele tem que linkar aqui o plano de aprendizagem. No plano de aprendizagem, qual é o eixo, né? É notícia e reportagens? São crônicas, notícias e manifestações? E quais são os descritores que o SAEB vai cobrar? Dentro de cada jornada, dentro da jornada 3, dentro da jornada 8, da jornada 15, e tem lá a tarefa da realização dessa jornada. Então, é muito importante acompanhar esse plano de aprendizagem do professor de forma sistemática. Quantas semanas que ele vai ter para realizar esse plano? Quais são os conteúdos, né? O que ele vai trabalhar nesses conteúdos? Qual é o nível desse conteúdo? Se ele é nível básico, que é o nível 2, se ele é nível 3, se ele é nível 4, nível 5, cada escola vai ter o seu olhar de forma sistêmica. Bom, diretor, eu trouxe para você um pouco sobre o SAEB 90 dias, onde está lá pronto para o professor de orientação de estudo, para o coordenador, para o acompanhamento, para o apoio. O apoio presencial é fundamental, né? O feedback formativo para esse professor, colocando lá os apontamentos, o que foi de legal nessa aula, quais são as potencialidades do professor, parabenizar o professor, dizer que você está feliz com os resultados, isso é fundamental. E depois, é claro, com a sua experiência, com o seu tato, chegar para o professor e falar assim, olha, mas você tem potencial para ir além disso. Vamos lá, vamos junto comigo? E aí ensinar, colocar a mão na massa, fazer junto com o professor, isso é fundamental. Os alunos perceberem essa responsabilidade, essa preocupação com o ensino-aprendizagem, com os avanços, isso é fenomenal para uma escola, né? Porque o aluno percebe a seriedade da gestão, a seriedade do professor, não tem como ele não ser sério. Se todo o processo está sendo sério, o aluno vai ser sério. Claro, isso é uma sinergia que todo mundo na escola, ela acaba sendo contagiada. Então isso é fundamental. Então eu vou trazer para vocês uma parte muito interessante, lá no Escola Total ainda, no Super BI. Isso veio essa semana pra gente, então todo mundo que abriu o Super BI, de olho no SAEB. E no de olho no SAEB, eu vou colocar aqui nossa diretoria, Guarulhos Norte. E aí nós temos aqui no canto direito, né, o SAEB 2023. É interessante essa parte do SAEB 2023, porque você pode pegar lá em 2023 quais eram as turmas que eu tinha, que nível de aprendizagem que eram esses alunos e tal. Só que agora nós estamos em 25. Quem são esses alunos atuais do nono ano de 2025? Qual é o nível de proficiência? Qual é a capacidade? Se esses alunos estão dedicados ou não? Isso é fundamental. E eu quero colocar para vocês que em tudo aquilo que é apresentado aqui no BI, eles trazem uma legenda para vocês. Então o amarelo, eu já havia falado para vocês, né, que tende a atingir a meta. Portanto, precisa ter e reforçar o foco. Se tiver vermelho, de olho no SAEB, é uma lanterna para vocês, né, um farol, porque precisa evoluir, né? E eu acho que ainda dá tempo da gente chegar lá. É foco total da escola, é foco total. E verde tende a superar a meta. Então, estou verde, estou tranquilo? Não, estou verde e vou permanecer verde. Então vamos continuar com a mesma garra, com a mesma força, com o mesmo entusiasmo. Então quando eu olho aqui a nossa diretoria, nós já somos verde-verde.
Eu poderia falar, poxa, já sou verde, portanto, estou tranquilo. Não estou nada tranquilo. Nós estamos indo, acompanhando as escolas e vamos chegar em todas, porque a minha missão aqui é encorajar, é trazer entusiasmo e também ensinar a colocar a mão na massa. Se for necessário, conte comigo que eu estou junto com vocês. Então, nós temos aqui o Grodzkov, né? Perceba, ele é verde e verde, tanto nos anos finais quanto no ensino médio. Então, uma escola que poderia ficar tranquila, mas não é para ficar tranquila, é para continuar fazendo, porque o que vocês estão fazendo está dando certo. A mesma coisa o Ari Jorge, verde, verde, está dando certo, continua, né? Olha lá em relação ao aluno presente, corre atrás do aluno, faz a busca ativa, isso é fundamental para o sucesso escolar. E aí, saindo desse farol, o diretor pode chegar para mim e falar assim, tá, Marcelo, qual foi a métrica, qual foi o cálculo, de que forma que eles chegaram nesse verde, nesse amarelo e nesse vermelho? É necessário passar isso para o diretor, para o coordenador, para que vocês possam ficar de olho e saber como trabalhar e de que forma trabalhar de acordo com o nível que o seu aluno se encontra na sua unidade escolar. Bom, gente, como que eu resolvi fazer aqui, né? É o mão na massa e eu não posso nunca, vamos pensar que eu estou numa sala de aula, eu nunca posso pensar no aluno que é avançado apenas, porque o aluno que é avançado, ele já está trilhando sozinho. Então vamos pensar no aluno que é abaixo do básico, o aluno que está com dificuldade. Eu quero que todos eles estejam juntos. Então eu quero trilhar com vocês pensando no avançado, naquele que já está no adequado, naquele que está no básico e naquele que está abaixo do básico. Então, o Escola Total é um acesso. Agora a gente vai migrar para a Sala do Futuro. Vamos comigo na Sala do Futuro? Quando eu apresento aqui para vocês a Sala do Futuro, vocês têm essa visão aqui, certo? Tem o Tarefa, tem o Redação Paulista, tem os materiais digitais, tem as provas, tem a redação, tem o Canto, tem o Edu Profissional, tem o Leia e tem o São Paulo em Ação. Clica no São Paulo em Ação. Pode acontecer de alguns diretores tentarem entrar nesse São Paulo Ação e falar assim, o Marcelo falou do São Paulo Ação, não estou conseguindo, vou voltar aqui. E aí, chegando aqui, vocês vão perceber que na minha página aparece aqui embaixo o São Paulo Ação, certo? Para alguns não aparece, aí você vem aqui plataforma de aprendizagem, clica aqui em plataforma de aprendizagem e aí vem o São Paulo Ação para vocês. Clicou aqui no São Paulo Ação, vai vir aqui os componentes, né? Então, diante da turma que eu peguei. Então, existe o componente de matemática e língua portuguesa. Eu quero analisar o componente de matemática. De que turma? Do 9º ano ou do 3º ano? Do 9º ano. Então, nós temos o simulado SEB do primeiro semestre e o simulado SEB do segundo semestre. Vou clicar aqui no simulado do segundo semestre. Aqui você tem a parte de rendimento dos alunos, você tem a parte da proficiência. Então, se esse aluno dessa escola, ele está em relação à média das escolas que aplicaram esse mesmo simulado, tá? E qual foi a maior nota de uma determinada escola em relação a esse simulado. Então a gente tem 3 análises a fazer, né? Aqui quanto unidade, aqui quanto estado e aqui quanto a escola que teve a maior nota, que é o nível de proficiência. Aqui é a quantidade, aquela régua que o SAEB, né, ele costuma trazer, a régua métrica de quantos alunos estão em determinado nível, de tanto a tanto, de tanto a tanto. Porém, eu acho que uma visão rápida, clara e objetiva para vocês, eu vou logo no aprendizado. Acho que o aprendizado é a coluna necessária que a gente precisa focar. Então, geral, vai no aprendizado. Ou, se você quiser ir no estudante, analisar estudante por estudante, isso é o professor tem que fazer isso, né? Mas você, diretor, você, coordenador, você vai focar aqui, Eu tenho 24% do meu alunado no abaixo do básico. Eu tenho que migrar para o quê? Para o nível 2. Mas eu não posso esquecer que o maior alunado é no nível 2. Então, no nível 2,
eu tenho 41%. Eu tenho que pegar 41% e ir para o nível 3, pegar 18% e ir para o nível 4, pegar 15% e ir para o nível 5 e 3% e ir para o nível 6. Eu tenho que avançar em quais níveis? Em todos. Mas, é claro, eu vou focar aqui no nível 2, no nível 1 e no nível 3. Quando você estava lá no SAEB, você viu lá nível 1, nível 2, no nível 3, o professor, ele sabe o que corresponde a cada nível. E aí, ele vai trabalhar esses conteúdos. Ah, e os estudantes? Os estudantes, você consegue verificar num total de acertos, né? Então eu tive 411 acertos, 41% do alunado, porém, nessa escola, os alunos mais erraram do que eles acertaram. Se eu clico aqui, eu consigo ver o estudante. São 2 turmas nessa escola. Então eu consigo verificar o nível de cada estudante. Então, quem aqui é nível 4? Olha, o João Vitor é nível 4. Quem é nível 3? A Luísa. Quem é nível 2? O Matheus. Eu tenho nessa turma nível 1? Tenho. 1, 2, 3 alunos. 4 alunos do nível 1. O professor tem tudo. Ele tem o nível do aluno, ele tem o aprendizado desse aluno. Se ele clica aqui, ele sabe até as questões que esse aluno acertou e errou. E dentro dessas questões, ele consegue trabalhar e corrigir a defasagem, o que esse aluno de fato precisa saber, e de forma muito clara, né, e bem objetiva. É interessante que esse professor, ele cria um plano de trabalho para avançar de forma, é lógico que gradativa, mas eu acredito que todas as escolas estão trabalhando. Então, além de todo esse geral, vocês também têm a matriz SAEB. A matriz SAEB é ver a Ana Júlia, ver o desempenho dela, baseada onde? Nos seus escritores. Isso é fundamental. Então vocês podem pesquisar aqui, quais são, né, o nível desse aluno e quais são as proficiências e quais são os escritores que tem que ser trabalhado, e o professor chegar e dar uma aula show. Eu espero ter agregado nessa live do São Paulo em Ação, do SAEB 90 Dias, do Simulado SAEB, do próprio BI. Conto com vocês, vamos juntos nessa jornada, e vou compartilhar também a orientação que eu tive nessa terça-feira sobre um material que foi encaminhado pela Larissa, né, que cuida aí do SAEB 90 Dias, e para que não ficasse esse momento de leitura de slide, repetições, eu vou compartilhar a jornada 90 dias. Dentro dessa jornada eles trazem um farol, ele traz qual é o papel do dirigente na jornada, qual é o papel do supervisor, o papel dos supervisores de orientação de estudo, do aluno monitor, né? É uma jornada completa. Traz para vocês também o papel do SEX, então a diretoria está aqui para apoiar, o papel dos PECs, e não só para apoiar, mas para fortalecer as ações da escola, fortalecer a prática pedagógica, fortalecer o papel mesmo do professor, que é de ensinar e o aluno aprender. E aí ele traz o PEC Qualidade da Aula, que esse PEC Qualidade da Aula, tanto de orientação de estudo de língua portuguesa, de matemática, ele tem que acompanhar essas listas de exercícios, ele tem que acompanhar e fazer o apoio ao coordenador pedagógico. Depois vocês têm o PEC DC na jornada, né? Esse PEC DC, quando eles falam, é o professor curricular, é o professor de língua portuguesa e matemática, que tem que estar junto, ali trilhando, junto com o professor de orientação de estudo, direcionar o uso dessas listas de exercícios. E se, né, a escola viu a necessidade desse professor dar uma pausa e focar e propor estratégias de recomposição, faça isso. Isso é necessário. Nesse momento é importante. Foco nas 10 escolas críticas, né? Então a gente está focando nessas 10 escolas para que a gente possa acompanhar, executar de forma estratégia, em forma de parceria, para a gente superar os obstáculos. E aqui a gente tem o papel do diretor. Você, diretor, eu quanto diretor, né? Eu percebo que minha missão não mudou, ela continua a mesma. Então,
Eu chego na escola, eu converso com o diretor, eu converso com o professor, eu converso com o coordenador. É a gente que vai implementar todas as ações. A sua figura, o seu persona é fundamental. É você que vai articular nas decisões, é você que vai articular com a diretoria, com o supervisor, com o PEC qualidade de aula, com o PEC, DC. É você que vai assegurar as metas. É você que vai fazer o planejamento estratégico da sua escola. Porque é você que é avaliado. E no final, se você for ouro e diamante, o mérito é de todos. Mas se der errado, sabe que é o diretor que vai ter que repensar de forma resiliente o que fazer e como fazer. Diante disso, diretor, você tem o vice-diretor, que tem que acompanhar de forma sistemática a frequência escolar do seu aluno, do nosso aluno. Colaborar para a organização dos espaços. O dia da prova é um dia que tem que ser muito bem pensado. É um dia acolhedor, é um dia com uma merenda, com lanche, com café, a escola toda mobilizada e o próprio aluno estando ciente que se ele for ouro no Saresp, ouro no Saeb, ele se torna diamante. A escola vai receber uma verba que R$50 por aluno se for ouro e R$100 por aluno se for diamante. Ou seja, nós tivemos escolas na nossa diretoria que receberam R$120 mil. Então, é um valor significativo e esse valor é para ser gasto pelo aluno, pelos alunos gremistas. Então, isso mobiliza a escola, além de apoiar as ações de engajamento dos estudantes. O papel do vice-diretor é fundamental, A gente sabe a importância do vice nas nossas vidas. O que seria da gente se a gente não tivesse os nossos vices, Ele que faz aí, essa parte da boa convivência, principalmente com as famílias, com os estudantes. A gente também faz, mas é interessante ter essa pessoa de ponta ali, Porque a gente está tão focado na parte pedagógica que às vezes a gente esquece um pouco da parte da convivência. Mas a gente tem o nosso vice-diretor que cuida muito bem desse papel. O coordenador pedagógico tem todas as orientações, o papel dos professores de orientação de estudo, o papel do professor de língua portuguesa e matemática. Então, para que eu não seja repetitivo, eu encaminho para vocês o papel de cada um, para que nós possamos atingir as nossas metas. Fique com Deus, sucesso, estou com você e conte comigo.